Voltando aqui a Riat Valit versus Padre José Eduardo, né? Aqui é o canal Aeropago Apologética, né? Ele diz aqui que a renovação carismática é um fundamento para si próprio. Não, cara. A renovação carismática são carisma, como os franciscanos, a comunidade franciscana, da ordem menor, as freiras, tal, etc. Estão todos sobre um pastoreio. Catecismo, parágrafo 95, com o bispo de Roma. Não é que é a renovação carismática é uma invenção, um fundamento, não, cara. O protestantismo, sim. Se você for na Universal, é um fundador. Se você for na Assembleia, é outro fundador. Se você for na Triangular, ou você for na sua denominação que você prega ou vai, é um fundador. A renovação carismática são carisma. Jamais vai estar sobre o pastoreio. Jamais vai degrinir o pastoreio, porque o pastoreio ali é uma só igreja. Através dessa igreja, como diz São Paulo aqui, ó, é somente escritura, cara. Então vamos, ó. Você pega em Coríntios 12, acho que é Coríntios 11, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 12, ó. Coríntios 12. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos fomos um só corpo, assim também é Cristo, ó. Em um espírito fomos batizados, todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos impregnados do mesmo espírito. Então, é um só corpo. É uma só igreja. A renovação carismática é outra igreja? Não, meu querido. Está em comunhão com o corpo, está em comunhão com o bispo, está em comunhão com a cabeça. Porque quem tem a chave é o bispo universal, que liga e desliga. E a renovação carismática tem um pastoreio. Quem tem que autorizar ali a renovação carismática é o bispo. E etc. Coríntios 12. Há diversidade de dons, ó. Dons não fundaram outra igreja. Mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas é um mesmo Deus que opera tudo em todos. Ó. Se é o mesmo Deus, é um só fundamento. Se é o mesmo Deus, é uma só fé. As apóstolos, quando perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Paulo quando ele se converte, ele vai se fundar outra igreja? Outro pensamento não, vai reconhecer sua graça. Colossenses ou Gálatas 2:9, as colunas. Mas vamos lá para você ver. No problema da ortodoxia, do cerne. Cara, o debate todo, cadê? Não usa um versículo bíblico, cara. Tanto um amigo protestante e tanto um amigo ou padre católico. Cara, nós temos que provar de versículo bíblico, capítulo e versículo, como o nosso professor, um dos maiores apologéticos que eu acho que é o padre Nestor, cara. Simples, cara. Provar de Bíblia. A Bíblia está proibindo divisões. Se a igreja católica a renovação está a divisão, está fora. Olha só. Nós não. Ele vai falar aqui agora. Ou seja, tem igrejas que não posso, porque o gatinho está miando. Vamos voltar aqui ao nosso vídeo, a nossa reação aqui. Uma coisa que tem quase 10 anos que eu estudo o protestantismo, certo? Esse estudo aí tem vários vídeos, poucas pessoas me conhecem, tal, etc. E também não quero ser conhecido, como diz João 6,30, que importa é Cristo cresça. É simples, pô. Eu já frequentei igreja protestante, eu já participei de igreja protestante, cara. Aquela que eu participei ali, a plenitude, ela não concorda com a pregação lá da Mundial. O pastor da Mundial lá, o apóstolo, não concorda com a pregação do bispo de Macedo. O adventista, os TJs, é assim que acontece, cara. Todos usando a mesma escritura, mas sem visão a quem foi confiado. Como Paulo diz, coluna sustentáculo da verdade. Não tem como, cara. Se você quer seguir seu fundamento, segue. Como diz a Bíblia, Marcos 9 e Lucas 9. Aquele que não é contra mim é a favor. Simples. Você pode pregar, você pode
anunciar. Mas fundar a igreja, cara, onde está isso? Você é Cristo, você morreu na cruz, você ressuscitou, você foi enviado pelo Verbo, você foi enviado por Cristo, etc. Não, cara, só quem pode fundar a igreja, como diz lá em Mateus 16:15, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o papai que está no céu. Eu declaro sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, João 42, vemos que a pedra é São Pedro, que vai edificar a igreja, não fundar. Se São Pedro fundar a igreja, é mentira, cara. São Pedro não fundou a igreja. Ele edificou a igreja. Como dizer 1 Pedro 2, do 4 e 5 e diante. Simples, pô. Porque eles são as colunas. E o cara quer defender as igrejas fundamento de homens, que a Bíblia proíbe. Mateus 12, 25, Marcos 3, Lucas 11, deixa bem claro. 1 Coríntios 2, Filipenses 2, 2, 2 Coríntios 4, Gálatas 7, 1 a 2, Evangelho. São pessoas que semeiam confusão, cara. Não há 2, não há 3, não há 4, não há 5. Evangelho. São uma coisa e praticamente consideram a outra como herética. Né? Dogmas essenciais, tipo a eucaristismo do protestantismo. Mas no catolicismo não tem? Não, nós acreditamos na renovação católica carismática. Por isso que eu falo, não chega a nada esses debates, não chega ao contexto, não chega ao bom senso, porque o protestante quer defender seu fundamento, que não tem base nenhuma escritura. Mas o catolicismo, toda a doutrina, todo o conceito tem base na escritura e na tradição. Base bíblica. Já o protestantismo não consegue provar seus fundamentos na escritura. Isso não é que o Vailate é certeiro e dá no meio, porque ele fala, mas no catolicismo você não tem renovação católica carismática, dá para falar da teologia da libertação, dá para falar... A teologia da libertação a Bíblia condena. Se tiver padre fazendo teologia da libertação, a igreja condena. Teologia, etc. Não. É um espantalho, cara. A própria Bíblia proíbe a teologia da libertação. Mateus 4,4. Que Satanás quer dar o quê para Cristo? Glória, material, etc. etc. Dos modernistas, dos tradicionalistas, dos sede-vacantistas, enfim, você tem essas divergências. E o Vailate fala... Sede-vacantistas são os padres TL, que não concordam, que não quer estar em comunhão com o bispo de Roma. Tá fora. É só, vamos ver o negócio. Aqui chegou um ponto muito central, que eu já vou encerrar aqui. Não quero nem entrar todo no contexto, né? É só. Vamos ver aqui. É simples, igual eu falei, cara. Por exemplo, os franciscanos, uma comunidade, por exemplo, de Santo Agostinho, da ordem menor, etc., está em comunhão com o bispo, cara. Não é outro fundamento, não é outra igreja fundada com o pastor, não, cara. A renovação carismática católica, RCC, está em plena comunhão com o bispo de Roma, o Papa, e com a Igreja Católica Apostólica Romana. O Vaticano a reconhece como um corrente de graça, surgindo dentro da própria igreja para vivenciar a ação do Espírito Santo. Eu sou fruto da renovação, cara. Agora você pega a igreja mundial, ela está em comunhão. Cadê o seu líder? Cadê um líder? Um pastor universal? Não tem, cara. A renovação carismática está em comunhão com o bispo. Por exemplo, agora vamos citar outro que ele citou, como diz 1 Coríntios 12, os dons são diversos, os ministérios são diversos, mas é um só o Espírito. Coríntios 12, 13, 14. Sim, a ordem dos franciscanos cai por terra essa mentira. A ordem dos frades,
menores, ó. Franciscano está em plena comunhão com o bispo de Roma, o Papa. Se pegar os carmelitas, está em comunhão com o bispo de Roma. Olha só, como a parte da Igreja Católica Apostólica Romana, os franciscanos reconhecem a autoridade do Papa. O Papa Francisco, incluindo, aqui já antigo. Inclusive, escolheu seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, ó, destacando sua conexão com a espiritualidade franciscana. Olha só. Simples, pô. Você pega lá, são carismas, são frutos da única igreja que é um só Espírito. Olha só, a Igreja Católica não condena a teologia da libertação, ter em sua totalidade, mas rejeita as correntes que utilizam métodos e conceitos, né, do máximo. A posição oficial da igreja distingue entre uma autêntica libertação cristã e interpretação ideológica que substitui a dimensão espiritual pela lutas de classe. A condenação de 1984 por meio da Instrução Libertatis Nuntius, escrito pelo cardeal Rantignes, futuro Bento, acho que é Bento XVI. A igreja alertou contra desvios que utilizavam a análise marxista, como a reeducação da fé, a política e a negação da hierarquia eclesial, etc, etc, etc. É simples, pô. Os caras falam tanto da teologia da libertação, só você pegar aí, ó, e ir no culto protestante. Visão é condenável. Cristo fala o quê? Mateus 10 foi dado de graça. O Espírito Santo é de graça. Olha como os apóstolos caminharam, olha como os apóstolos viveram. Esse estudo aqui da teologia, tem um vídeo do Eudes Duarte que é muito interessante para você entender. Mas, olha só, o cara vem falar que a renovação é um fundamento, os carmelitas é outro fundamento, os franciscanos é outro fundamento, os carisma, cara. Você não conhece a Igreja Católica. Tem, por exemplo, a Legião de Maria é outro fundamento. Tem, por exemplo, ali, que eu já participei da Legião da Virgem Maria, tem o caminho também é outro fundamento. Tem também, tem muita coisa que nem eu, católico, conheço, cara. Muito carisma. Por exemplo, a comunidade Palavra Viva é outro fundamento? Não, está em comunhão com o Bispo de Roma. Por exemplo, lá, a comunidade de Moisés Rocha é outro fundamento? É outra igreja? Não, está em comunhão com o Bispo. Tanto que tem bispo lá na comunidade de João Batista. Aqui a comunidade aqui que eu já participei ali da Secanja. Jesus Cristo acolhedor do nosso irmão servo Edson. É outro fundamento? Está em comunhão com o bispo, cara. Porque, ó, Coríntios 2:12, ó, 13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Mateus 16, sobre ti, Pedro, e foi na igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, Paulo vai alertar que irão surgir pessoas que são vocês, que vão pregar outro Jesus diferente. Por inspiração, não do Espírito Santo. Outro Espírito. Em Gálatas 7,
Não há dois evangelhos, são apenas pessoas que se metem em confusão. Segundo Pedro 20, não podemos ter os pessoal, a interpretação pessoal. Quem são essas pessoas que vão ser inspiradas pelo outro Espírito Santo? Quem são essas pessoas que vão semear a confusão? Quem são essas pessoas que estão em comunhão com o verdadeiro Espírito Santo? Mateus 28, 20, assiste a igreja, não a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E essa igreja tem renovação carismática, tem Legião de Maria, tem o Caminho, tem os franciscanos carmelitas, os franciscanos da ordem menor, os franciscanos da ordem menor. Tem vários pensamentos, mas não pensamento de fundar a igreja, tal, etc. Não, cara. E padre, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia, protestante? Até o padre não usa a Bíblia, cara. Isso que eu fico fudido com esses padres hoje em dia, cara. Vai que tá na Bíblia, ó. Por isso que esse fantasmórico, que aí como o Lucas Manzoli diz, essa católica não lê Bíblia, é realmente mesmo. Cadê a Bíblia para debater com os caras? Esqueceu em casa? Hoje em dia é tudo no computador, cara. Pelo amor de Deus, salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Não vou nem reagir mais a esse vídeo, cara. Já estamos entendidos, já estamos amplos. Hoje vídeos aqui já dá para refutar todo esse vídeo, esse contexto. Visão protestante. Mateus 12, 25. 26. Lucas 3. 11 e Marcos 3. Deixa bem claro. Salve Maria, sou servo missionário.